O Petrolão foi um esquema longevo e multibilionário de corrupção, envolvendo aí centenas de agentes criminosos que subverteu a democracia brasileira, financiando ilegalmente campanhas eleitorais e enriquecendo aliados do PT, incluindo o próprio Lula, que foi preso após ter sido condenado em segunda instância por 10 juízes, desembargadores e ministros. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Para movimentar os milhões de dólares desviados da Petrobras, suspeita-se que o esquema de corrupção contasse com pelo menos 11 operadores. Eles atuariam para intermediar o pagamento de propina de várias empresas. Rodrigo Janot disse que o esquema de corrupção na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato, é uma continuação do mensalão. O prejuízo da Petrobras provocado pela corrupção pode passar de 42 bilhões de reais. O ex-líder do governo e senador licenciado Delcídio do Amaral, que foi preso em flagrante por ordem do Supremo Tribunal Federal, repete o que disse aos procuradores federais na delação premiada, confirmando as acusações contra Dilma, Lula e outros nomes do PT e de outros partidos. Denunciou ao Supremo Tribunal Federal a cúpula do Partido dos Trabalhadores por organização criminosa na Lava Jato. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff estão entre os denunciados. Janot diz que Lula foi o grande idealizador da constituição da presente organização criminosa e pede que Lula tenha pena maior do que os demais por ser o líder da organização criminosa. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Nada sobre o fato de que o PT votou contra a medida provisória que salvou o emprego de 10 milhões de trabalhadores formais na pandemia. Nada sobre o fato de que os senadores do PT votaram contra a diminuição de impostos da energia e do combustível. Nada sobre o fato de que Lula defendeu o aborto como um direito de todos e uma questão de saúde pública para controle de natalidade. Nada sobre o fato de que Lula acredita que a classe média deveria controlar o seu consumo e ter apenas um televisor em cada casa. Nada sobre o fato de Lula ter comparado a primeira-ministra da Alemanha com o ditador da Nicarágua. Nada sobre o fato de Lula ter agradecido publicamente um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado. Nada sobre o fato de que o PT quer descriminalizar o pequeno furto, despenalizar o tráfico privilegiado na porta das escolas e desencarcerar dezenas de milhares de criminosos. Nada sobre o fato de que Lula quer o controle social da mídia e a regulação da agroindústria, já que, segundo ele, o agro brasileiro tem que, aspas, evitar o plantio de coisas desnecessárias. O senhor não deve nada à justiça. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece o nome, claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta.
Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar.